Amém aí, por favor. Ô glória. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 1. Evangelho de Mateus capítulo 1. Nós começamos a semana passada uma minissérie falando sobre esse momento tão importante na história do cristianismo, que é a data que nós falamos a respeito do nascimento de Cristo. Amém, gente? E eu quero continuar falando sobre esse marco na minha vida e na sua vida, na história da cristandade, a partir desse texto de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2 diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, que tinha sido a mulher de Urias, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, Pai, para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, Pai, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra, Pai. Que o meu coração esteja alinhado ao teu coração, os meus sentimentos aos teus sentimentos, e que ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Quem já leu o Evangelho de Mateus aqui? O Evangelho de Mateus é escrito por um cara chamado Mateus, que também é conhecido como Levi. Ele era um cobrador de impostos, e como ninguém gosta de pagar imposto, amém, gente? Como ninguém gosta de pagar imposto, então o Levi, o Mateus, não era bem quisto, principalmente porque ele trabalhava para os romanos e era judeu. Então ele era um judeu que tinha virado a casaca, amém? Ele tinha literalmente trocado de time, ele estava prestando serviço para os romanos. Então, além de quebrar os vínculos com a sua pátria, ele ainda cobrava impostos do povo. Então esse tipo de gente era muito rejeitado, né? Vocês lembram que o texto bíblico diz que existiam dois grupos de pessoas que Jesus era associado e que o povo, né, os religiosos odiavam. Eram os publicanos e os pecadores. Então os publicanos eram tão desprezados que nem no grupo dos pecadores eles estavam. Criaram um grupo especial para eles. Não bastava falar só pecadores, não, era publicanos e pecadores. Mas um dia, esse cara estava lá sentado na coletoria de impostos, Jesus passou por ele, né, se aproximou da mesa dele e falou assim: Mateus ou Levi, larga tudo e me segue. Quem já assistiu The Chosen aqui?
Quem já viu essa cena no The Chosen? E aí, gente, isso foi suficiente para o Mateus ou o Levi deixar tudo e seguir Jesus. E seguindo Jesus, ele aprendeu uma coisa muito importante. O que ele aprendeu? É que Jesus era o Messias prometido à casa de Israel. E agora ele precisa contar para os seus irmãos judeus o que é que ele viu na companhia desse Cristo. O que é que ele viu andando nesses 3 anos e meio ao lado de Jesus. E provar que Jesus é o Messias. É por isso que ele vai começar o seu livro, o seu evangelho, com esses 2 personagens que são centrais na história dos judeus. Abraão e Davi. Abraão, porque é o cara que Deus usou para dar o nascimento do povo de Israel. Amém, gente? Está lá em Gênesis 12. E Davi, porque quando Deus fez a promessa do rei messiânico, Deus fez essa promessa para quem? Para o Davi. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 14. Então, basicamente, o que o Mateus está dizendo? O Mateus está dizendo assim, olha, esse Jesus, ele é o verdadeiro israelita e o rei prometido à casa de Israel. E eu posso provar isso a partir da sua genealogia, amém? A partir da sua história. Basicamente, gente, o que o Mateus está fazendo? Ele está mostrando para nós o desenvolvimento do plano de Deus, que começou lá com Abraão, amém? Passou pelo Davi e agora está tendo seu cumprimento aonde? Em Jesus. Todo mundo comigo? O interessante é perceber quem são os meios, né? Ou qual que é o meio que Deus está usando para cumprir a sua história, para chegar à conclusão do seu projeto. E qual que é o meio que Deus está usando para cumprir a sua história, para chegar à conclusão do seu projeto? E o texto bíblico mostra para mim e para você que o meio que Deus está usando para preparar o caminho para o rei, amém? O meio que Deus está usando para preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus não são anjos, amém, gente? Amém? Porque essa genealogia não tem o nome do monte de anjo, amém, gente? Nem querubins e nem serafins. O que Deus está usando para preparar o caminho para o rei são pessoas. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque a genealogia que está é cheia do nome do quê? De gente, amém? São pessoas. E gente, eu poderia dizer para você sem nenhum medo, de que são pessoas que talvez nem eu e nem você ousaríamos usar para um propósito tão nobre como esse. Porque pensa, Deus está usando pessoas para preparar o caminho para a chegada do seu filho, amém? Agora, quem que é esse tipo de gente que Deus está usando para preparar o caminho para a chegada de Jesus? Bom, nessa lista de pessoas aqui tem gente de tudo quanto é jeito, né? Exemplo, tem prostituta, amém? Tem assassino, tem ladrão, amém, gente? Esse é o tipo de gente que Deus está usando para preparar o caminho para a chegada do seu filho. Eu pergunto para você, será que era esse tipo de gente que a gente usaria para preparar o caminho para a chegada do Filho de Deus? Seja honesto. Quando você pensa assim, pô, Deus vai usar uma pessoa para preparar o caminho para a chegada de Jesus, você pensa que é uma altura dessa, né? Você pensa que é uma hora dessa, essa pessoa está agora, né, num lugar, tocando um atabaque, invocando divindades que não fazem parte da história de Deus? Você pensa isso? Você pensa que essa pessoa, uma hora dessa, está na zona de prostituição de alguma dessas cidades aqui da América, vendendo o seu corpo? Você pensa isso? Não, a gente não pensa. Mas é engraçado, a história de Deus, a história que Deus está construindo para a chegada do seu filho, é construída com pessoas, e com pessoas que talvez nem eu e nem você teríamos coragem de usar, amém? Gente, o primeiro personagem dessa história é quem? É o Abraão. Vocês lembram da história do Abraão? Quando Deus chamou o Abraão, onde é que ele estava? Em Ur dos Caldeus. Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esses dias eu estava vendo um judeu interpretando esse texto, né, segundo a tradição dos judeus, e o judeu, ele não entende que o sair aqui é necessariamente um sair geográfico. É verdade que Abraão saiu geograficamente, mas para o judeu esse sai da tua terra e da tua parentela é deixa a cultura dessa tua família para trás.
Porque essa cultura que você vive, ela não serve para fazer parte dos meus planos. Ela não serve para fazer parte dos meus propósitos. E a pergunta é, qual que era a cultura da parentela de Abraão? Gente, a cidade que Abraão vivia, fala muito dessa cultura. Abraão vivia no maior centro religioso do mundo antigo. Amém? Abraão vivia no lugar mais pagão que existia na sua época, em que todo tipo de sacrifício a divindades era oferecido, inclusive sacrifício de crianças. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não estava dentro do quarto dele orando, dizendo assim: Deus, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Tem alguém comigo aqui? Abraão não estava: Senhor, te consagro a minha vida, aleluia, amém, gente? Não, quando Deus chamou Abraão, Abraão era um homem idólatra, adorando outros deuses, inserido numa cultura idólatra, amém, gente? De um povo que havia de acabar de mostrar sua rebelião a Deus por meio da construção de uma torre chamada Babel. Presta atenção, gente, não foi Abraão que foi atrás de Deus, foi Deus quem foi atrás de Abraão e falou para ele: Abraão, eu quero você para escrever a minha história na tua vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Foi Deus quem foi atrás de Abraão. A escolha de Abraão não está alicerçada nos méritos de Abraão, mas nos méritos de Deus. O nome disso é graça, favor imerecido. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas aí você vai lendo um pouquinho mais, e aí de repente a história de Deus sai do Abraão e ela entra dentro da terra prometida, especificamente de uma cidade chamada Jericó, e especificamente na casa de uma mulher. O nome dela, Raabe. Cara, gente, vocês estão comigo? Vocês já pararam para pensar que um dia a história de Deus passou pela zona do meretrício de Jericó? Não, isso aqui é muito, gente, isso aqui é escandaloso demais para nós. Você parava para pensar assim: Deus está preparando o caminho para a chegada do rei. Uhul, vai ser agora. E por onde esse caminho vai passar? Pela zona do meretrício de Jericó. 2 espias foram enviados para observar a terra, e a Bíblia diz que ao serem descobertos, procuraram refúgio no alto da muralha, na casa de uma mulher chamada Raabe, amém? Que tinha como profissão né? Quem entendeu? A profissão da Raabe, ela era uma prostituta. Mas a Bíblia diz que de alguma forma o temor de Deus já tinha tocado o coração daquela mulher. Ela esconde os espias, e a Bíblia diz que quando os perseguidores vão embora, Raabe tira eles do esconderijo e fala para eles: olha, o temor de Deus já caiu sobre a cidade, todo mundo aqui dentro sabe que Deus vai entregar a cidade nas mãos de vocês. Agora vocês têm que me fazer uma promessa: como eu protegi vocês, vocês têm que me poupar e me poupar a minha família. Aí os espias viram para Raabe e falam assim: nós vamos fazer isso, mas o negócio é o seguinte: se quando a gente entrar na cidade vocês estiverem espalhados, não nos responsabilizamos, mas se vocês estiverem aqui debaixo desse teto, vocês vão ser todos poupados. E o símbolo dessa aliança entre nós e você é esse pano vermelho pendurado na janela. Essa aliança está sendo firmada aqui através desse pano vermelho. Ele é o símbolo da nossa aliança. Vocês estão comigo? Gente, o texto bíblico diz que dessa mulher vai prosseguir a linhagem que vai dar origem a quem? Jesus, o Messias. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Gente, um dia Deus usou uma mulher chamada Raabe para construir essa história. Deus usou Abraão, amém, gente? Deus usou Raabe, e aí o texto mostra, né, esse personagem que todos nós gostamos muito dele. Deus usou Davi. A gente gosta do Davi, não gosta? Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Oh, maravilha, né? O menino que estava lá esquecido atrás das malhadas, mas que não fugiu aos olhos de Deus. Que quando Deus foi ungir o próximo rei de Israel por causa da rebelião, da dureza do coração de Saul, o texto bíblico diz que o profeta olhou para Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e falou assim: é esse, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E aí Deus fala no coração do profeta Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura. Aleluia, amém? Nem para a sua estatura, bendito seja o nome do Senhor, amém?
Porque eu não vejo como o homem vê o que está diante dos olhos. Eu, porém, o Senhor, vejo o coração. E aí mandou chamar, e veio um menino lá pequeno, glória, de bela aparência, bendito seja o Senhor, amém? Ruivo, podia ser moreno, né? Algumas versões falam moreno, aleluia. E a Bíblia diz, eis aí, é ele que eu escolhi, e Davi é ungido. E você sabe a história, depois de servir Saul e passar ali por uma desavença com a família de Saul, né, num conflito civil, Davi assume o trono em Hebrom, depois unifica o reino de Jerusalém, transformando Jerusalém na capital do império, o reino de Israel, leva Israel a um momento de glória. E a Bíblia vai dizer que depois de ele conseguir pacificar o reino, no ano em que os reis iam para a guerra, o que o Davi fez? Ficou em casa. O Davi resolveu ficar em casa. E eu não sei porquê, talvez, né, foi ali a sacada do seu palácio para observar a grandeza, né, de tudo que Deus havia dado para ele. Mas a Bíblia diz que da sacada do seu palácio, ele avistou uma mulher. Deus diz que ela estava nua, havia acabado o seu ciclo menstrual, ela estava se banhando, e o Davi olhou para a mulher. E aí o texto bíblico, gente, vocês estão comigo aqui? O texto bíblico faz um salto. Ele salta da aparência e vai lá para dentro do coração do Davi. O texto diz que ele viu, mas não fica só no ver. O texto diz que ao ver, ele a cobiçou. Cobiça é uma coisa do coração. Então, o homem que está narrando o fato, ele sai do externo e ele leva a gente a mergulhar lá no coração do Davi. E o texto bíblico diz que ao ver, cobiça. E ao cobiçar, o que ele faz? Ele podia fazer uma escolha, né? Ele podia ter ido para Deus. Mas ao cobiçar, ele manda chamar. E ela vem. E a Bíblia diz que ele se deita com ela, cometendo adultério. Qual que era a culpa para o rei de cometer adultério? Morte. Qual que era a culpa para uma mulher de cometer adultério? Morte. Mas Davi, sabendo das consequências do seu pecado, tenta ocultá-lo, né? Só que tem um problema. O problema é que tem uma evidência surgindo. Alguns meses depois, Betseba bate lá na porta do palácio e fala para o rei, deu ruim, estou grávida. E aí Davi precisa arrumar uma forma de contornar aquela situação. Amém, gente? Naquela época não tinha exame de farmácia, amém, gente? Ou seja, ela começou a perceber a gravidez pela mudança do seu corpo, ok? E aí precisamos contornar esse negócio. E aí o Davi resolve trazer o marido da mulher da frente da batalha e fala para ele, Urias, meu filho, como é que está a guerra? Aí Urias, Davi, está difícil. Parece que ela vai se estender por um bom tempo. Aí Davi fala para ele, então rapaz, estava pensando em você, você é um dos meus guerreiros valentes, um dos meus caras assim que eu, né, tenho uma consideração enorme por você. Então assim, como a guerra vai se estender por um longo tempo, faz o seguinte, volta para a tua casa, descansa, deita com a tua mulher, fica de boa, e aí amanhã eu te mando de volta para o campo. A Bíblia diz que o Urias não voltou para casa. Ele não considerava justo os seus irmãos estarem perecendo na guerra e ele desfrutar do conforto do seu lar. Vocês estão comigo? Sabe o que ele fez? Dormiu na porta do palácio de Davi. Na manhã seguinte o pessoal foi lá falar para o rei, né? Ficaram sabendo, foram falar para o rei, Urias não voltou para casa. Ou seja, o plano de tentar, né, conectar a gravidez de Betseba com Urias não deu certo. No outro dia o Davi dá uma festa, manda embriagar Urias e fala para ele, leva ele bêbado para casa. Pois bêbado o Urias sai da casa dele e volta para dormir na porta do palácio. Vocês estão comigo? E aí, percebendo que Urias estava decidido em não concordar, né, com aquela situação, Davi fala assim, qual que é o pior lugar da guerra? Qual que é a frente de batalha que está mais difícil? Essa aqui, pois põe Urias lá. E passam alguns dias e o Davi recebe a notícia, né? Urias morreu na frente da batalha. A Bíblia diz que Betseba também é comunicada, eles entram em luto, e aí, gente, para mostrar assim o seu coração piedoso, o Davi vai se casar então com a esposa do herói de guerra que acabou de morrer na batalha, e vai descobrir, né, que ela ainda está grávida dele. Que tristeza, né, gente?
Parecia tudo resolvido aos olhos de todo mundo, amém, gente? Sim ou não? Mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de todo mundo estava tudo certo, mas não aos olhos de Deus, que enviou o profeta Natan na casa do Davi para bater na porta dele e falar assim: Davi, preciso te contar um negócio. E aí o Natan entra, Davi recebe ele e fala: pode me contar. Ele fala: cara, tem um cara aqui no seu reino, o cara tem muitas ovelhas, o cara rico, rapaz, tem um vasto campo de ovelhas, muita ovelha. Mas ele queria dar uma festa e fazer um churrasco para um vizinho que estava recebendo. Mas ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas, sabe o que ele fez? Ele pegou o vizinho dele que tinha uma ovelha só e matou essa ovelha para fazer o churrasco e dar para os vizinhos. Davi falou assim: esse cara tem que morrer, esse cara merece a morte. E aí Natan apontou o dedo para ele e falou assim: esse cara é você, não é esse cara, sou eu não. Esse cara é você. Eu pergunto para você: você escolheria esse tipo de gente para fazer parte da história de Deus? Um assassino? Um adúltero? Não é engraçado, gente, porque às vezes na nossa cabeça, para nós fazermos parte daquilo que Deus está fazendo, nós temos que ser pessoas perfeitas. Mas na verdade Deus não está escolhendo pessoas perfeitas, mas Ele está aperfeiçoando as pessoas que Ele escolheu. Deus não está atrás de gente perfeita, porque gente perfeita não existe, mas Ele está aperfeiçoando os seus escolhidos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Paulo diz: vejam, irmãos, não são muitos os poderosos, os nobres, né, que são escolhidos, não, são os fracos, amém? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolhe as desprezíveis para confundir aquelas que parecem ser alguma coisa, e escolhe aquelas que não são para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Deus está usando pessoas como eu e você, amém? Que não são perfeitas, mas estão sendo aperfeiçoadas por aquele que as escolheu, amém, gente? E sabe o que é interessante? É que essas pessoas, elas não fizeram nada tão extraordinário assim. Porque às vezes a gente acha que para ser usado por Deus não precisamos fazer coisas extraordinárias. Mas sabe o que eu aprendo olhando para essa genealogia? Que essas pessoas fizeram coisas simples, e Deus transformou os atos simples delas em atos extraordinários. Porque, gente, o que o Abraão, primeiro, né? O que o Abraão fez para entrar na história de Deus? Teve um filho. O que a Raabe fez para entrar na história de Deus? Recebeu 2 homens na casa dela. Talvez o mais difícil aqui tenha sido Davi. O Davi, para estar na história de Deus, foi um bom rei para uma nação. Mas todos esses homens fizeram coisas simples, e Deus transformou os seus atos simples em atos extraordinários. A maior parte de nós dá essa desculpa para Deus quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele. A gente vive dizendo para Deus: Deus, eu não sei fazer, ou eu não tenho nada para oferecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chamou Moisés para fazer alguma coisa para ele, Deus perguntou assim para Moisés: o que é que você tem na sua mão? Moisés falou assim: eu tenho um cajado. Deus falou assim: é o suficiente para que você seja um instrumento poderoso nas minhas mãos. Na sua mão é só um cajado, mas na minha mão é capaz de abrir o mar vermelho. Quando Deus chamou os discípulos, perguntou para eles: o que vocês têm na mão? Nós só temos uma rede. Jesus falou para eles: na mão de vocês só pode pescar peixe, mas na minha mão é capaz de pescar homens. Pelo amor de Deus, faça coisas simples e Deus vai transformar os atos simples em atos extraordinários. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Gente, olha João Batista pregando e chamando o povo ao arrependimento. E ele fala assim: sabe quais são os sinais do arrependimento? Né? Você mudou de vida. É você dar um copo de água a quem tem sede. É você repartir a roupa com quem está necessitando. É você dividir a comida que você tem sobrando. Isso é difícil, gente? Não. Jesus falou que se nós dermos um copo de água a um dos seus pequeninos, nós estamos fazendo como se fosse para ele. O problema é que nós estamos sendo enganados pelo diabo. Nós estamos achando que Deus só conta o que é extraordinário. E na verdade o reino de Deus, pelo amor de Deus, o reino de Deus é como um fermento. Porra,
Jogado numa massa que vai levedando, vai levedando, vai levedando, daqui a pouco fermentou a massa toda. É um pouco de fermento. O reino de Deus é como um grão de mostarda, mesmo sendo a menor das hortaliças, cresce, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Cresce, se torna grande e robusto ao ponto de receber, aleluia, aves nos seus ramos. Não tem a ver com grandeza, meu irmão, tem a ver com estar disposto a fazer algo para a glória de Deus. O que é que você tem na sua mão? O que é que você pode fazer? Pastor, eu não sei pregar, mas quem está dizendo que você tem que saber pregar? Pastor, eu não sei cantar, mas quem está dizendo que você tem que saber cantar? Meu irmão, se você sabe dar um copo de água em nome de Jesus, o reino de Deus pode avançar através de você. Pelo amor de Deus. Já pensou? Uma igreja toda de pessoas simples, fazendo coisas simples, que resultam em coisas extraordinárias. O que é que vai acontecer com essa cidade? Não, vocês estão me ouvindo aqui essa noite? Já pensou uma igreja toda? Nós somos quantas pessoas aqui? 20, 30? Imagina 30 pessoas fazendo coisas simples e Deus transformando essas simples ações em ações extraordinárias. Meu irmão, não tem como, Sarasota vai ser abalada. Quem concorda comigo? Coisas simples. Você não tem ideia do poder de um Jesus te ama. Vocês estão comigo? Você não tem ideia do poder que um Jesus te ama é capaz de fazer. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão aqui? Eu estava ouvindo hoje, né, na parte da tarde, a pastora Renata, ela voltou agora, né, de Katmandu. E ela estava compartilhando a experiência dela. E ela estava falando, tipo assim, é porque às vezes a gente vive numa realidade que parece que as coisas ficaram tão banais que nós não percebemos mais o valor delas. Mas ela estava falando, ela estava lá em Katmandu, num país em que o hinduísmo governa o país. E a influência religiosa do hinduísmo é tão pesada sobre aquele país, sobre o Nepal, que as pessoas vivem numa miséria espiritual, uma miséria emocional, uma miséria física, uma miséria material em função do estigma, do paradigma religioso. Gente, para vocês terem ideia, olha que loucura, o mês de dezembro para eles é o mês que eles ficam o mês inteiro sem tomar banho. O sacerdote, o mais top lá dessa religião, lá em Katmandu, mora no templo principal lá. Sabe quantos anos faz que ele não toma banho? Chuta. 1 ano. Alguém dá mais? 10 anos. Alguém dá mais? Alguém dá mais? 50 anos sem tomar banho. "50 anos sem tomar banho." Tem alguém comigo aqui? E essas pessoas viviam presas nisso. E aí a Renata falou que ela foi lá, conheceu a realidade do país, e aí ela entrou na nossa igreja. E ela olhou o pessoal tudo limpinho, de mão levantada, chorando, cantando hinos a Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Pessoal formando no carisma. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Gente, você tem ideia que nós estamos falando de uma igreja em que as pessoas viviam debaixo desse estigma religioso, e hoje a vida delas foi completamente transformada por causa de uma pregação simples. O famoso Jesus te ama. Sabe o que mais impacta o nepalês no evangelho? Não é o poder do evangelho, os milagres. O que mais impacta o nepalês é pensar que eles têm um Deus de amor que os ama e foi capaz de dar a vida do seu filho em resposta a esse amor por eles. Pelo amor de Deus. Pessoas normais fazendo coisas simples, e Deus transforma essas coisas em extraordinárias. Eu termino dizendo para você o seguinte: essa genealogia termina com a história de um casal. O nome dele, José. O nome dela, Maria. E a história deles é engraçada porque
eles estavam prometidos um ao outro em casamento, amém? Segundo a tradição judaica, eles já estavam casados, só esperando para consumar o casamento. Então o José já estava lá. Quem está comigo aqui? O José só estava lá. Tipo assim, nos 45 minutos esperando, oxe, Jesus, né? Jesus não tinha, né? Pode tirar. Não tinha Jesus, Jesus ia vir ainda, mas oxe, meu Deus. Mas aí nos 45 do segundo tempo, o anjo visitou Maria e falou para ela: Maria, Maria, tu vai ficar grávida e vai ser coisa de Deus. E aí a Maria ouviu aquela palavra e falou assim: eu quero, tô disponível, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Você já parou para pensar o que significou para Maria dizer sim para a gravidez de Jesus? Porque a gente não para pensar nas implicações que essa gravidez gerou para a história dela. Presta atenção, ela estava nos 45 minutos para casar, gente. O texto bíblico diz que José começou a perceber a barriga de Maria crescendo, né? Eu gosto de brincar. Eu falo que o José começou a perceber a barriga de Maria crescendo, e aí aproximou dela e falou assim: ô Maria, minha filha, o casamento está chegando, né? Estou vendo a sua barriga crescer. Podia fazer uma dietinha, né, Maria? Um jejumzinho e tal. Aí Maria: não, José, não é isso. Maria, a barriga está crescendo, Maria, isso aí é picanha de cordeiro, para com isso, Maria. Aí Maria: não é isso, José. Não, se não é picanha de cordeiro, para de comer os doces de Israel, Maria. Não é isso. Então toma um remédio para verme. Porque se não é picanha de cordeiro, não é doce, né? Aí Maria fala: eu estou grávida. Aí José fala assim: grávida de quem, minha filha? Grávida de Deus. Gente, Maria tinha aproximadamente 16 anos. Ela vira para o noivo dela, o marido dela, e fala assim: estou grávida de Deus. José acreditou? Gente, em primeiro lugar, dizer sim para a palavra do anjo para Maria significava perder a realização do seu sonho. Era correr o risco de perder o seu casamento, a realização de um sonho pessoal. Maria colocou no altar de Deus o seu sonho, em troca de viver a vontade de Deus. É verdade que posteriormente, o texto diz que o José, né, porque amava muito a Maria, pretendia fugir em secreto para que a culpa caísse sobre ele e não sobre ela. Por quê? Porque se o José fosse a público e dissesse: Maria está grávida, está dizendo que é de Deus, o que aconteceria? Ela poderia ser apedrejada em praça pública. Gente, dizer sim para a palavra de Deus para Maria significava correr o risco de ser morta, de morrer apedrejada, tida como uma mulher adúltera. Mas a Maria, apesar do risco de vida e do risco dos seus sonhos, colocou a sua vida em risco e disse: Deus, eu prefiro viver a tua vontade do que viver a minha vontade. Eu prefiro viver os teus sonhos do que os meus. O meu sonho está aqui, a minha vida está aqui no teu altar. E se preciso for sacrificar tudo isso para viver a tua vontade, eu estou disposta. Aí o anjo visitou o José e falou para ele: José, não tema receber Maria como a tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. E aí o José voltou atrás e casou com Maria. Presta atenção, gente, nós somos tudo crente aqui, amém? O que acontece quando um crente está no casamento de outro crente, que esse crente está casando com a mulher grávida? Quem já foi em casamento assim? Que você vê o casal entrando. Vocês já pegaram? Quem já viu essa cena aqui? O casal não aguentou, amém? Chutaram a canela e aí tem que casar às pressas porque a menina está grávida. Aí, o pessoal da igreja é assim, ó. Crente é uma benção, amém, gente? Todo mundo entendeu aqui? O pessoal da igreja é assim: a menina começa a entrar e o pessoal: está grávida. Está casando às pressas porque está grávida. O casamento era só no final do ano, mas teve que antecipar 4 meses. Pode olhar, a barriga já está crescendo, ó. É assim ou não é? É assim ou não é? Gente, presta atenção. Se é assim nos nossos dias, imagina no tempo de José e Maria. Gente, dizer sim para o plano de Deus, aceitar o plano de Deus para esse casal significava perder a sua moral, perder a sua reputação. Num vilarejo que tinha 200, 300 pessoas. Vocês estão comigo aqui? José e Maria preferiram colocar a reputação deles no altar
e viver a promessa de Deus do que tentar guardar a reputação e perder o plano de Deus para a vida deles. Vocês estão comigo aqui? Eu digo para você nessa noite, escuta isso aqui em nome de Jesus: Deus continua preparando um caminho para o rei, amém? Porque Ele preparou o caminho para o rei nascer, e agora Ele está preparando um caminho para o rei voltar. Ele preparou um caminho para o nascimento do seu filho, e agora Ele está preparando um caminho para a volta do seu filho. E Ele continua usando pessoas imperfeitas como eu e você, que estão sendo aperfeiçoadas pela graça. Pessoas que decidiram fazer coisas simples para Deus, e Deus transforma esses atos simples em atos extraordinários. Meu irmão, presta atenção: Deus não mandou você curar o enfermo, Deus só mandou você orar pelo enfermo. Quem cura é Deus. Deus não mandou você curar o enfermo, Ele só mandou você impor a mão e ungir. Quem cura é Deus. Faça o simples, deixa Deus fazer o extraordinário. Gente que por se colocar debaixo da vontade de Deus, gente que por se colocar debaixo da palavra de Deus, está disposta a correr risco, colocar sua vida em risco, colocar os seus sonhos em risco, colocar sua reputação em risco por causa de uma palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui? E eu digo, se Deus te encontrar e me encontrar nessa noite, nessa condição, tem 3 graças, tem 3 bênçãos, tem 3 dádivas que Deus concede só para esse tipo de gente. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Primeira bênção que Deus concede só para esse tipo de gente que está disposta a preparar o caminho para o rei. Primeira bênção: Deus te oferece provisão para o propósito. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: provisão. Não, chacoalha e fala: provisão para o propósito. Não, balança ele, fala: provisão para o propósito. Mais uma vez, fala: provisão para o propósito. Quem está precisando de provisão aqui? Para o propósito. Provisão para o propósito. Vocês lembram, Jesus nasceu e o Herodes queria matar ele. O que o José teve que fazer? Levar o menino para o Egito. Só tinha um problema: no Egito o José não podia trabalhar. Como é que ia sustentar o menino por 2 anos no Egito sem trabalho? Olha o que a Bíblia diz. Deus levantou 3 sábios, 3 magos vindos do Oriente, trazendo com eles ouro, incenso e mirra, e depositaram aos pés do menino seus tesouros. Meu irmão, qual é o dinheiro que você acha que o José usou para sustentar ele, a sua família, a viagem de ida e a viagem de volta? O tesouro que os magos depositaram aos pés do menino Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem vive debaixo do propósito não fica sem provisão. Deus faz vir do norte, do sul, do leste e do oeste a provisão necessária para que você viva o propósito de Deus. Pelo amor de Deus. Segundo, não falta direção. Primeiro, não falta provisão. Segundo, não falta direção. Por quê? Quem é que avisou o José para ele sair? O anjo. Quem é que falou para o José voltar? O anjo. Quem é que falou para ele mudar de cidade? O anjo. Quando era para ir, o anjo dizia: vai. Quando era para ficar, o anjo dizia: fica. Quando era para voltar, o anjo dizia: volta. Quando era para mudar para a cidade do lado, o anjo dizia: muda. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem vive para o propósito de Deus não fica sem direção de Deus. Quando for a hora de ir, Deus vai dizer: vai. Quando for a hora de ficar, Deus vai dizer: fica. Quando for a hora de voltar, Deus vai dizer: volta. Quando for a hora de mudar, Deus vai dizer: muda. Pelo amor de Deus, não fica sem direção. E terceiro, não fica sem proteção ou amparo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, muitas pessoas daquela época podiam olhar para esse casal e falar assim: tudo gente doida. Imagina, uma menina de 16 anos, andando pelas ruas de Jerusalém falando: estou grávida de Deus, estou grávida de Deus. Mas tinha uma família que nunca ia duvidar. Sabe quem era essa família? A família de um cara chamado Zacarias e Isabel. Porque 6 meses antes do anjo Gabriel visitar Maria, quem que ele visitou? Isabel, visitou Zacarias. Ele estava lá no templo, oficiando lá, e aí o anjo apareceu e falou para ele: e aí, Zacarias, beleza? O Zacarias ficou olhando assim e falou assim: ó, sabe a sua mulher?
a que já está avançada de idade, e todo mundo fala que é estéril. Pois é, vai ficar grávida, vai nascer dela um menino, que preparará o caminho para o Senhor. Ele vai ser cheio do meu espírito desde o ventre, e ele vai preparar o caminho para a chegada do rei. O texto diz que o Zacarias falou assim: não é possível. O anjo falou: cara, você acha que eu estou brincando aqui, rapaz? O Gabriel falou assim: meu filho, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Você acha que eu vim aqui para brincar com você? Você acha que eu fico jogando dados? Você acha que Deus joga dados? Só porque você duvidou vai se cumprir, mas você não vai falar até lá. E a Bíblia diz que o anjo visitou Isabel e ela ficou grávida de João Batista. Vocês estão comigo aqui? Quando Maria recebeu a palavra e Jesus começou a ser gerado no ventre de Maria, Isabel já estava com 6 meses de gestação. Eu pergunto para você: quem é que ajudou Maria nos primeiros meses? Quem é que recebeu Maria nos primeiros meses? Quem é que amparou Maria nos primeiros meses e depois esteve com ela para ajudá-la no nascimento e depois ajudou a cuidar do menino? Quem foi? Quem foi? Isabel e Zacarias. Porque presta atenção, para quem não entende o que Deus está fazendo, o que está acontecendo na sua vida é loucura. Mas para quem está na mesma sintonia que você, entende o que Deus está fazendo na sua vida. Quem está andando debaixo da mesma palavra, quem está vivendo debaixo do mesmo propósito, vê o que Deus está fazendo e se coloca à disposição para te ajudar a gerar e parir o que Deus plantou no seu ventre. Pelo amor de Deus, alguém dá glória a Deus aqui. Deus está preparando um caminho para o retorno do rei, amém, gente? Deus está preparando um caminho com pessoas imperfeitas, que fazem coisas simples, e Deus transforma elas em extraordinárias. Pessoas que estão dispostas a colocar a sua vida aos pés de Deus, mesmo sabendo que correm risco, mesmo sabendo que podem perder o seu sonho, mesmo sabendo que podem perder a sua reputação. Eles querem fazer a vontade de Deus, e por isso recebem provisão, proteção e amparo da parte de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Esse é o caminho do rei, amém, gente? O caminho do rei. E é assim que Deus está preparando um caminho para o retorno do rei. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Tem muita graça de Deus sendo liberada sobre nós aqui nesse lugar. Tem muito favor de Deus sendo liberado sobre nós aqui nesse lugar. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alguém crê nisso aqui? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Cante, Lagoinha. Quem me prometeu e nem filho. Cante, o meu Deus. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra. Mais uma vez, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas tua palavra. Mais uma vez, diga: o meu Deus nunca falhou e não falhará. E não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus Passarão,
mas tua palavra. Eu sinto no meu coração o Espírito me falando que vocês vieram essa noite por causa de uma resposta. Vocês vieram pedindo uma palavra de Deus. E quando eu citava esse texto dos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu senti no meu coração que essa era a resposta que Deus estava trazendo para vocês nessa noite. Deus está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa o teu coração no Senhor, espera nele, ele é a tua salvação. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, pela vida desse casal, e eu ministro sobre eles provisão da parte do Senhor. Eu ministro sobre eles favor financeiro da parte do Senhor. Eu vejo o Senhor dizendo para eles que é tempo de colher, que é tempo de colheita, é tempo em que aquilo que foi plantado será agora colhido. O Senhor trazendo favor, benesses materiais sobre as mãos deles, Pai. Eu vejo isso e eu os abençoo nessa noite, em nome do teu Filho, segundo a palavra do Senhor sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre seu coração. Aleluia, aleluia. Alguém está sendo abençoado aqui nessa noite? Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Pai, diga: nessa noite eu escolho entregar a minha vida. Diga: reconhecendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga: Pai, eu me rendo. Diga: eu confesso minha vida, tudo que sou e tenho é teu. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nessa noite, fez essa oração pela primeira vez, aqui ou através do online, você orou dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, ou eu volto para Cristo. Você vai digitar para a gente, se você está no online, hashtag eu decido por Jesus. E se você está aqui, eu quero que você que está tomando essa decisão, você levante uma das suas mãos, né, dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus. Levanta uma das suas mãos. Tem uma pessoa aqui, glória a Deus, vem cá, vamos aplaudir o Senhor por a vida dessa irmã preciosa. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Mais um, tem mais um aqui, vem cá. Aqui ó, tem mais um, vamos aplaudir forte. Vamos aplaudir forte. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém está feliz aqui, pelo amor de Deus, gente? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esse casal. Ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos essas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer.
Então eu vou contar até 3. Eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo? Vamos lá? Vamos juntos? Bora, igreja! 1, 2, 3, podem virar. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, Mas tua palavra permanecerá. mais uma vez. O meu Deus, diga, nunca Falhou e não falhará. e não falhará. Ele Ele cumprirá. terra e céus, Passará. mas tua palavra. Mas tua palavra permanecerá. Estenda suas mãos. Pai, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, pela vida depositada em nós, pela esperança depositada em nós, pelo privilégio de podermos mais uma vez reforçar o nosso compromisso de vivermos para o Senhor, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe, guardados pela tua boa mão, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá uns 20 abraços aí, amém. Vai na graça, vai na paz. Não esqueça do resto da nossa programação da semana, amém, gente? Deus abençoe. Eita glória! Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.